E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente veio falando sobre Platão, né? Falamos sobre a sua relação com a linguagem e outras questões. Hoje a gente então vai começar, né, a nossa discussão sobre o pensamento de Aristóteles, né? Aristóteles que foi um dos grandes pensadores, né, da filosofia clássica, e que deixou aí uma série de reflexões extremamente importantes para a filosofia. Tá? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo. Anotem as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula para a gente poder seguir. Então vamos lá, olha só. O que, é que a gente tem? Né? Para a gente poder entender um pouco sobre o pensamento de Aristóteles, é preciso a gente entender, né, um pouco da vida do próprio Aristóteles, né? Conhecer um pouco quem foi o Aristóteles, né, como ele viveu, para a gente poder entender posteriormente o que ele pensou e aquilo que ele contribuiu para a filosofia. Então, Aristóteles, pessoal, ele viveu ali entre 384 a.C. e 322 antes de Cristo, né? Ele nasceu em Estágira, né, na Macedônia, mas ele migrou, né? Ele foi para Atenas. Ele teve uma boa educação, né? Quando criança, né? É, e foi para Atenas, inclusive, aos 17 anos, para estudar com o Platão, né? Então ele foi discípulo de Platão, estudou na, na, na academia, né? Que era aquela escola lá do Platão. Né? Platão, inclusive, considerava ele, né? Um de seus melhores discípulos. Ele até dizia que a academia ela era dividida entre o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles, né? Então, quer dizer, Aristóteles era considerado, era reconhecido pelo próprio Platão, né, como um grande pensador. E o Aristóteles, de fato, né, vai aprender bastante com, com Platão. Inclusive, né, posteriormente, e assim, há uma coisa importante de entender do Aristóteles. Ele aprende bastante com Platão, mas ele sempre foi um aluno bastante crítico, né? Ou seja, aquele que, mesmo estudando e refletindo ali junto com Platão, ele vai desenvolver o seu próprio pensamento, inclusive criticando a, a própria filosofia de Platão, né? Então ele elabora o seu próprio sistema filosófico, de certa forma até mesmo como uma oposição ao pensamento do seu mestre ali, que era o Platão, né? Então isso demonstra a grandiosidade do pensamento de Aristóteles. Após a morte do Platão, lá em 347 a.C., quer dizer, antes mesmo da morte do Platão, ele já havia sido professor. Então a maior parte da vida dele ele esteve na academia, né? Seja como aluno, seja como professor. Depois da morte do Platão, ele inclusive acreditava até mesmo que ele ficaria, né? Seria ali, de certa forma, o herdeiro da direção da academia, né? Que ele seria ali o diretor na academia, mas ele foi negado, até porque ele era considerado estrangeiro, e lá em Atenas, né? Quem lembra quando a gente falou na aula sobre Grécia, quem era estrangeiro em Atenas não tinha os mesmos direitos que os cidadãos atenienses. Então Aristóteles meio que é dispensado, né? Não é aceito como diretor da academia. Isso faz com que ele acabe se desiludindo e deixasse Atenas. Né? Então ele passa por várias cidades. Atenas, né? Depois ele ainda vai voltar, né? Atenas, Atarneus, foi para Macedônia de novo, depois ele volta para Atenas. Então, Aristóteles ele passou, né? Viveu em vários locais, é, conheceu, né? Pessoas muito diferentes, né? Obteve contato com pensamentos e culturas até razoavelmente diferentes, o que também contribuiu para o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles. Né? Então Aristóteles foi, né, se tornou aí um grande pensador também por essa experiência que ele vai ter de migrar, de passar em outras cidades, conhecer outras formas para, enfim, né, e permitiu, né, que ele crescesse, né, intelectualmente. Ele então volta para Macedônia porque ele é convocado pelo rei macedônico Filipe II para educar o Alexandre. Então lembra lá do Alexandre o Grande, né, o conquistador que expandiu o Império Macedônico. O Aristóteles então passa a ser o tutor dele, né, ensinando a ele filosofia, né, matemática, enfim, né, ensinando
que fosse necessário para tornar o Alexandre, né, espécie, o Felipe II queria que ele fosse, né, um governante, mas um governante filosófico, né, um governante que tivesse ali um capital cultural é, bastante amplo. E aí por isso ele convoca o Aristóteles, né? O Aristóteles era macedônico, né? Então Aristóteles aceita e, e foi tutor do Alexandre por 4 ou 5 anos. E de certa forma se tornou até mesmo um grande amigo do próprio Alexandre. Depois que o Alexandre se torna o rei da Macedônia, né, após a morte do Filipe II, o Alexandre, né, manteve uma amizade muito próxima ali com Aristóteles, né, e o Aristóteles meio que era quase um conselheiro ali do Alexandre. Então o Aristóteles funda, né, o Liceu. Então assim, já que ele não tinha, né, a sua já que ele não conseguiu, né, chegar à direção da Academia de Platão, a escola do Platão, ele cria então a própria escola que ele chama de Liceu, né, e ele faz isso no Templo de Apolo, que aí sim era um local ali, né, público, vamos dizer assim, onde ele podia ensinar a sua filosofia, né? Então o Liceu é a criação, né? A escola de Aristóteles é o Liceu, e ele então passa a ministrar, né, as suas aulas, né, a difundir o seu pensamento, e ele na verdade vai ter vários adeptos, né, vários discípulos que vão se esforçar ali para fazer parte dessa academia, né, dessa escola que era o Liceu. Então o Aristóteles ele elabora um sistema filosófico sobre vários temas. Então Aristóteles é um dos pensadores antigos que abordou uma variedade bem grande de temas, né? Então, por exemplo, diferente dos primeiros pré-socráticos lá, né, que vão se tratar sobre a natureza em específico, a origem da natureza, composição, ou sobre Sócrates, que vai pensar a questão mesmo do homem, né, do conhecimento, do autoconhecimento, aquela coisa toda. O Aristóteles vai pensar e refletir, de certa forma até elaborar um sistema filosófico para uma série de noções, né, e de áreas diferentes, né? Então você vai ter geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, ética, poesia, retórica e principalmente a lógica, né? Se o Aristóteles ele desenvolve uma série de reflexões sobre diversos aspectos, uma das mais importantes, sem dúvida, é a lógica, né? Aristóteles foi um dos grandes pensadores sobre a lógica, inclusive considerado até mesmo um dos pais, né? Um dos fundadores da lógica como disciplina filosófica, né? Então, quer dizer, Aristóteles não só aprendeu bastante, né, e absorveu muito do que Platão ensinou, mas desenvolveu sua própria filosofia e foi muito além daquilo, né, que o Platão já havia ido, né, já havia pensado. As principais obras do Aristóteles são, assim, né, são várias, né, são um bocado, mas aqui algumas para a gente conhecer. Então, Ética, Nicômaco, Política, né, uma reflexão bastante importante, Retórica e Poética, sobre interpretação e por aí vai. Então são várias obras que ele vai refletir sobre, como eu falei, né, sobre coisas diferentes, né, tem metafísicas, né, que ele vai refletir sobre metafísica. Então tem muita coisa, muitas obras que vão trazer aspectos diferentes do pensamento de Aristóteles. O Aristóteles ele morre lá em 322, né, e ele morre em decorrência de uma série de questões. O primeiro fato é o fim do Império Macedônico, a morte do Alexandre, uma revolta meio que vai começar a se espalhar, né, entre os gregos principalmente, e o Aristóteles então passa a ser perseguido, né, por ser um amigo próximo ali do Alexandre, né, por ter sido, né, o tutor do Alexandre. Então ele passa a ser visto pelos mais radicais como um inimigo, né, e passa a ser perseguido, o que leva ele a fugir, né, da Grécia, ali, de Atenas e tal, e aí ele morre lá em Calcis, né, lá em 322, né. Então quer dizer, o Aristóteles ele tem um fim meio que trágico, né, já que ele é obrigado a fugir, ele abandona o Liceu e tal, para poder, e aí morre praticamente só. Então quer dizer, essa é a vida do Aristóteles, né. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem do Aristóteles, né. Então aqui o Aristóteles, como ele provavelmente foi, um busto aí. Algumas das obras, então Política, né, aqui, ó, Metafísica, né, que não está lá, mas está aqui. Então Metafísica também é um conjunto de ensaios aí sobre o pensamento de Aristóteles.
Constituição de Atenas também, né, pensado aí por Aristóteles. Então você vê que Aristóteles tem uma obra bastante vasta, tá? Bastante vasta. Aqui, pessoal, as ruínas do Liceu, né, onde provavelmente foi o Liceu de Aristóteles, né? Então lá é patrimônio, né? Então tá lá na Grécia. Você pode visitar aí as ruínas de onde provavelmente foi o Liceu de Aristóteles, tá aí, né? Então, ruínas do Liceu. Né? Então é isso, né? Por hoje é só. Então a ideia é fazer essa breve introdução sobre, né, a filosofia de Aristóteles. A gente conhece um pouco sobre a vida dele. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre o pensamento de Aristóteles, né? O que foi que Aristóteles pensou, né? Qual é que era as grandes contribuições do Aristóteles para a filosofia clássica, tá bom? Então, novamente, lembrando, façam a leitura do capítulo todo, né, para ter uma noção mais ampla, e a gente vai discutindo tópicos a tópico ao longo das aulas, tá bom? Então, e não esqueçam de anotar as dúvidas, de fazer as anotações, como eu já falei aqui, nas aulas eu trago geralmente coisas, a maioria dessas coisas aqui não tem no livro de vocês, então é bom anotar, né? Eu trago coisas que não estão no livro para complementar esse conhecimento aí sobre esse filósofo, sobre os filósofos de maneira geral, sobre a filosofia de uma maneira mais ampla, tá? Então anotem, façam aí também, anotem as dúvidas, tá? E mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.